Gente, hoje começa aqui uma jornada interna da minha história, da minha vida, que eu quero compartilhar com vocês. Minha terapeuta disse que isso é um ótimo exercício de autoconhecimento, e então, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei se são os 40 a mais, mas essa conexão comigo mesmo, com um olhar de fora para dentro, está me trazendo muito enriquecimento. E aí eu decidi tornar isso público, para que vocês possam me conhecer também, que de repente inspirem vocês. Enfim, eu vou começar a ler para vocês páginas que eu escrevi há muitos anos. E agora eu fui colocando mais conteúdo que eu fui me recordando e fazendo realmente uma imersão pela minha vida. Eu me recordo que no dia 13 de agosto, incrível, tudo acontece nessa data, nesse mês, nessa minha vida. Aliás, eu nasci nesse dia. Era um agosto frio e aquele dia, São Bernardo é muito frio. Eu queria ficar um pouco mais na cama, eu estava muito chateada porque eu tinha saído, de um emprego, telemarketing, trabalhei na Credicar naquela época. E eu tinha saído do emprego, estava só com a rescisão. Eu não tinha como pagar o meu curso de Direito, eu já estava cursando Direito e estava meio que desesperada. Eu lembro que eu estava muito bem, assim, com conhecimento por conta da minha trajetória, que eu já vinha fazendo cursinho para passar na Universidade de São Francisco. Eu tinha gabaritado em literatura e gramática, língua portuguesa, história e geografia. Porém, não foi suficiente, porque eu nunca fui muito boa de matemática, química, enfim, das ciências exatas. E aí não consegui. Fui fazer a Universidade de São Francisco, que tem o polo lá em Bragança e tem no Paris. E aí tava uma jornada muito difícil, porque não tinha como me locomover até lá, que ficava no Paris, não tinha dinheiro para passagem, tinha acabado de ser mandado embora, eu tinha uma grana para me sustentar, para pagar as mensalidades só por 3 meses. E ainda faltavam para acabar o ano 4 meses. E aí minha mãe chega para mim de manhã, tô deitada na cama pensativa, sem saber o que fazer. Eu fazia estágio na prefeitura de São Bernardo como estagiária, mas não era remunerado. Eu queria emprego em tudo quanto é lugar. E aí chega minha mãe, me dá um beijo na testa, me deseja feliz aniversário, com um panfletinho na mão. Ela falou: olha, encontrei esse panfleto na rua, eu sei que você está estudando para ser oficial de justiça. Nessa época eu já estava aguardando um concurso que eu tinha feito para justiça, oficial de justiça. Eu gabaritei a prova, foi uma prova em Guarulhos, mas nunca me chamaram. E destino, que como você gabarita uma prova e eu não consegui ingressar. Foram observados outros critérios, idade e tudo mais, e eu não passei. E aí, eu muito chateada, deitada, e minha mãe chegou pra mim e disse assim: filha, isso tem que mudar a sua vida. Levanta dessa cama, eu vou com você, eu vou pagar a sua inscrição. A gente chegou na rua Anunciata Gobi, 75. Lá ainda é a seccional de São Bernardo. Eu lembro que estava em cima da hora, eu fui uma das últimas a chegar e o investigador estava fechando já o portão. Aí a minha mãe gritou, falou assim para ele: moço, ainda falta minha filha. Ele falou: não, já fechou. Ela falou: poxa, mas pausa de 5 minutos, estava trânsito. Ele falou: ah, tá bom, vai, pode entrar. Entrei, fiz a minha inscrição, naquela época era regionalizado. E foi o maior concurso que teve em São Paulo, que eu me recordo. Não sei se 600 vagas, 800, para escrivão de polícia. Aí eu falei: mãe, mas como assim eu vou ser polícia? Ela falou: filha, a gente quando precisa trabalhar, a gente não escolhe serviço, a gente trabalha. Você tem que pagar sua faculdade. E aí peguei a minha rescisão, me matriculei num concurso público, comecei a fazer datilografia no Senai, virei motivo de piada na sala de aula, porque quem fazia datilografia, mas era um dos critérios ainda que se exigia para ingressar no curso de escrivão. E lá fui eu estudar. E aí passei com maestria, quase gabaritei na prova escrita e fui para a prova oral. E naquele dia que eu fui para a prova oral, um delegado, um senhor que eu gostaria muito de lembrar o nome dele, ele me olhou com um instinto paternal mesmo, ele não foi preconceituoso nem machista. Ele começou a fazer perguntas para mim, estava demorando mais que o comum, ele fazia 2, 3 perguntas por candidato, porque era assim, você falava geografia, história, português e matemática, e você passava pelas mesas. Quando eu parei na mesa desse examinador, que era português, geralmente eles perguntavam 3 a 5 perguntas, você respondia e você ia para a próxima mesa, era um rodízio. Quando eu cheguei nessa mesa, que era a língua portuguesa, ele me fez várias perguntas. Aí ele me fez 1, 2, 3, começou a falar da época de Getúlio, e eu respondia tudo. Aí ele falou assim: menina, seus pais sabem que você tá aqui? Eu só acenei com a cabeça. Aí ele falou assim: mas você tem certeza onde você está entrando? Você é muito jovem, isso aqui não é um ambiente para você. Você vai ficar masculinizada, isso aqui é muito hostil, você é muito delicada. Eu olhei bem para ele e falei assim: doutor, o senhor não está entendendo. Eu tô aqui porque se eu não conseguir essa vaga desse emprego, eu não vou conseguir alcançar o meu sonho.
E na época eu nem sonhava em ser delegada, mas me veio isso na palavra, veio isso na minha cabeça para eu convencer o delegado. Falei, doutor, eu quero ser delegada. Para eu ser delegada, eu preciso começar de baixo. Eu quero começar como escrivã de polícia. Eu falei isso, né? Não é porque eu acho que escrivão de polícia é uma carreira menor que de delegado. Eu quis dizer para ele que eu precisava dessa experiência, eu precisava conhecer de fato. Porque ninguém mais que um escrivão de polícia para conhecer, porque executa, né, os atos de polícia judiciária. Falei, eu faço direito, é meu sonho ser delegada de polícia. Imagina que era meu sonho, eu só precisava trabalhar. E aí naquele instante ele olhou para mim e ele falou, eu vou te deixar passar com o coração apertado. Eu tô te vendo como se fosse a minha filha. Mas saiba que nunca mais a sua vida vai ser igual e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Essas palavras, tipo, que se profetizaram. E de verdade, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu nunca mais consegui conviver com as minhas amigas. Eu nunca mais consegui olhar o mundo com a mesma inocência. Eu nunca mais consegui me relacionar sem o olhar da polícia. Aí dizem, e tem uma piada, né? Quando o bichinho da polícia pica você, você nunca mais consegue sair da polícia. E é exatamente isso que aconteceu comigo. Fui pra academia de polícia. Não, antes disso, teve a prova de datilografia. E essa é assim, é uma história que, de verdade, não sei se eu fui irresponsável ou se eu fui atirada, ou se aquilo também tinha um aspecto de testar, né? Os candidatos. Era uma sala com um monte de máquina de escrever, muito velhas, antigas. E eu e outros candidatos que estavam ali aguardando, um delegado chegou na sala, falou, olha, é essa sala que vocês vão ter que fazer a prova de vocês. Eu vou sair, mas em 5 minutos eu volto. Eu não quero que vocês mexam em nada. Eu olhei aquilo junto com os outros colegas e falei, como que a gente vai fazer uma prova com esse monte de máquina quebrada? Aí um colega foi, bateu numa das máquinas e viu que o teclado estava quebrado e que ela nem levantava. Falei assim, cara, eu não vou arriscar. Sentar numa cadeira que eu vou começar a datilografar e a máquina não vai funcionar, eu vou escolher outra. E aí eu tinha um amigo que era mais velho, imagina, eu tinha 19 anos, ele deveria ter uns 30, precisava muito do trabalho. E aí ele falou assim, ele segurou e falou, Lili, não vai, se virem você fazendo isso, eles vão te cancelar da prova. Falei, cara, eu vou sim, eu não vou me arriscar. E aí eu sentei rapidinho, 1, 2, 3, 4 máquinas. Quando eu vi que aquela funcionava, eu voltei pra fila, o delegado entrou, falou, agora vocês podem escolher uma das máquinas e começar a datilografar. Eu vou ditar um texto para vocês de 20 linhas, eu quero que vocês escrevam no mínimo 2 vezes. Coloquei o carbono, naquela época era carbono e tal, e comecei a datilografar. Eu consegui fazer 3 vezes o texto. Aquele meu amigo mais velho que precisava tanto do trabalho, ele ficou nesse período que eu estava fazendo o texto, tentando acertar que máquina funcionava. E ele não foi aprovado porque as máquinas estavam quebradas. Bom, isso para mim já foi assim a primeira batalha que eu venci e eu entendi que não era só uma prova de datilografia, era um teste para saber o quanto você é vocacionado para ser policial, o quanto você deve hesitar e quando você deve se arriscar. E eu acho que ali foi mais do que o exame psicológico, foi quando eu entendi que ser policial é você andar numa linha muito tênue. Você às vezes precisa saber que é você por si próprio. Você, às vezes, tem que se arriscar. Conheci um delegado, Dr. Bittencourt, que eu gosto muito. E ele falava assim, polícia civil é que nem anzol. Ele é assim, ó. O anzol não é torto? Se o anzol fosse reto, perderia a sua finalidade. Isso não significa que nós sejamos tortos de caráter ou fazemos coisas erradas. Significa que ser policial civil, principalmente quando você é delegado de polícia, naquela época eu era só escrivã, mas eu entendi o jogo naquela hora. Significa que você precisa arriscar, ser cauteloso, ser inteligente, porque senão vão te dar rasteira. Porque quando você estiver diante de um caso concreto, diante de pessoas manipuladoras, diante de criminosos, você nunca vai entender a cabeça dele se você não souber improvisar, se você não souber se arriscar. E foi assim que eu passei no meu concurso de escrivã de polícia. E aí, demoraram mais ou menos uns 9 meses para eu ser empossada. Fui para a academia de polícia e lá fiquei 3 meses, vendo um monte de coisa, organização de inquérito policial, não sabia nada. Conciliava o dia inteiro na Cadepol, depois ia para a faculdade. Já estava no 2º ano nessa ocasião. Comecei a receber e logo eu já comprei meu carro, nasci meu carro. Foi assim, uma vitória. Imagina você com 20 anos você conseguir comprar teu carro. E aí eu já conseguia me locomover. Da delegacia fui trabalhar, a primeira delegacia da minha vida, 2º DP de São Bernardo do Campo. E não foi fácil. Eu apenas, com algumas aulas, 3 meses, 30 tiros num revólver 38. Andando armada, pouco preparada,
num plantão de polícia hostil, e aí começa uma outra fase da minha vida. Como eu me relacionar com meus colegas, como atender as partes, o público, a PM, como receber ladrão, porque até então, na minha inocência, ladrão era que nem filme. Sabe aqueles desenhos que ladrão, eles têm aquele estereótipo? E aí quando você se depara com as pessoas normais que são criminosos, você leva um choque. E foi assim, no meu primeiro ano de polícia, eu fiquei totalmente depressiva, quase. Eu só não pedia conta porque eu tinha que pagar a faculdade. Começou a cair cabelo, eu comecei a ter pânico. Não fui recepcionada de uma maneira muito legal. A polícia foi muito hostil comigo no começo, por conta do meu estereótipo, conta do preconceito. Eu sou pequena, sou delicada, e de repente eu tava ali naquele ambiente hostil. As mulheres que ali estavam não me acolheram, faziam piada comigo, e os homens faziam gracejos. Então, esse foi o ambiente que eu me coloquei. E aí, a partir daí, eu tive que criar forças, criar recursos, e criar muita disposição, muita resiliência, e enfrentar muitos desafios. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, e daqui pra frente eu começo a contar pra vocês histórias de polícia, histórias que eu vivi na minha vida. Espero que vocês tenham gostado, curtam, me sigam, dê sugestões, e é importante pra gente ter os likes, né, pra saber se está gostando ou não. Então é isso, gente. Espero que isso tenha inspirado vocês.